Olá, amigos do canal Medicamentos, Saúde, Doença. Hoje nós vamos começar um assunto que é muito importante para que todos entendam como que o medicamento entra no corpo da gente, os lugares onde ele vai passar, os caminhos, a velocidade, os problemas que ele vai encontrar nesse caminho, as facilidades, tudo que se passa desde o momento que você tomou o medicamento, a parte de administração, até o final, quando ele é eliminado, ele ou o produto dele é eliminado. Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de farmacocinética. Então, na verdade, o que é farmacocinética? Ela estuda a forma como os medicamentos se comportam no organismo ao longo do tempo, desde a sua administração até a sua eliminação, como eu disse. O objetivo da farmacocinética é conhecer tudo o que acontece no corpo para alcançar o resultado que a gente espera. Quando nós vamos fazer um uso de medicamentos, nós tomamos uma medida que é qualitativa. Quer dizer, o que é que nós vamos usar? Mas a partir do momento que nós tomamos essa medida qualitativa, nós temos que pensar em considerar a questão das quantidades. Então, qualidade e em seguida quantidade. Por quê? Porque é possível você ter muito ou pouco de uma coisa boa. Obter o efeito certo, na intensidade certa, no momento certo, pela duração certa, com o mínimo de risco, de desconforto ou dano, é o objetivo da farmacocinética. Bom, quando um medicamento entra no organismo, nós vamos daqui a pouco falar em cada etapa, tá? Mas primeiro nós temos que saber uma coisa. Quando ele entra, a gente tem que conhecer a concentração, quer dizer, a quantidade de medicamento num determinado tempo e os seus efeitos. Então, quando o medicamento entra no corpo da gente, no organismo, cada um fala de um jeito, mas é a mesma coisa, ele é sujeito a alguns processos. Por exemplo, há uma administração. Você administra o medicamento. Isso, a maioria das vezes, nos serviços, é feito pelo pessoal da enfermagem. Em casa, as pessoas orientadas podem fazer algumas administrações, não todas, que eu vou explicar depois. Depois que ele foi administrado, existe uma absorção, uma distribuição, metabolismo e, enfim, a excreção. Na maioria das vezes, as taxas em que esses eventos ocorrem são proporcionais às concentrações das drogas, quer dizer, do fármaco, do medicamento. Vocês entendem que é a mesma coisa. Tem hora que eu falo uma coisa, eu falo outra, que a própria bibliografia ela muda muito, mas o interessante é saber que é o medicamento. Então, se há bastante droga atravessando a parede celular, lembra que eu mostrei para vocês as células onde tudo acontece? E formando os metabólicos, é porque tem muita droga disponível, tá? Então, existem duas formas que a gente tem que considerar quando o medicamento chega lá dentro do seu organismo. Os dois podemos explicar que é muito fácil. O primeiro deles nós chamamos de processos de primeira ordem. O pessoal da área de saúde entende melhor isso. Vocês vão entender basicamente o que está acontecendo. Não precisa de detalhe. O processo de primeira ordem, que é o mais comum, descreve a situação em que a velocidade de tudo aquilo que eu falei, a velocidade da absorção, da distribuição, do metabolismo, da excreção de um medicamento é proporcional à sua concentração. Quer dizer, a velocidade é proporcional à quantidade que tem
dentro do organismo. Desse modo, quanto maior for a concentração, a quantidade do fármaco, mais rápida será a taxa desses processos, né? Então, a fração do fármaco eliminado é sempre constante. Entendeu? Isso é importante. Esse tipo de condição, ele é eliminado sempre numa determinada constância, tá? Então, se um fármaco, 10% dele é eliminado da dose, se você aumentar a dose, continua sendo 10% eliminado. Se você aumentar mais, continua sendo 10% dele. Então, vai ser proporcional, né, àquela quantidade de medicamento que você colocou. O que interessa isso? Interessa para o pessoal entender, porque as pessoas às vezes tomam medicamento, tem que falar, tem que ser de tantas em tantas horas, não pode passar, não pode faltar. Isso todo mundo já sabe, mas isso tem um porquê, tem que explicar. Esse processo, ele permite prever de forma precisa a eliminação do medicamento. Então ela sabe assim, você tomou ele, com tanto tempo ele vai ser totalmente eliminado. Se ele vai ser eliminado, se você precisar de mais, você tem que saber o tempo que ele foi eliminado para você continuar dando. Por isso que tem que saber com detalhes, porque se você colocar, dar uma outra dose antes dele ser eliminado, vai aumentar muito a quantidade que está lá dentro. Se você der para deixar passar, ele vai diminuir o efeito. Então, esse processo ele é importante porque ele mantém a concentração terapêutica estável e segura. Quer dizer, a pesquisa já disse lá, você tem que dar 500 miligramas a cada 6 horas. Então, na frente nós vamos explicar como que calcula essas 6 horas. Ou 4 horas, ou um dia, ou 24 horas. Enfim, ou mais tempo, ou um mês, por exemplo. Né? Um dia, 24 horas é a mesma coisa, né? Mas um mês já é 28 dias, por exemplo. Então, você consegue saber os horários, porque você tem certeza que a quantidade de medicamento que você precisa para seu efeito, ele tem aquele tempo de eliminação para você fazer esse cálculo. Bom, esse é o primeiro. A maioria das vezes, a maioria dos medicamentos, ele tem esse tipo de processo, tá? Então, ele é mais fácil de você controlar. O segundo já é o mais complicado. Ele é chamado processo de ordem zero. O que é isso? Ele ocorre um processo em que o processo metabólico, quer dizer, o metabolismo daquele medicamento, aquela parte que você sabe que vai haver, principalmente no fígado, mas em outros lugares também, o medicamento chega ali, ele vai ser, vamos assim dizer, ele vai ser destrinchado, o termo grosseiro que a gente fala, para saber assim, o que eu vou precisar aqui, o que eu não vou precisar, o que eu preciso eu fico com ele, o que eu não preciso eu jogo fora. O metabolismo é mais ou menos isso em linguagem grosseira. O pessoal da área sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, como que isso é feito? Isso é feito através das enzimas. Lembra que eu fiz um quadro para vocês entenderem o que são as enzimas? Aquelas enzimas são aquelas substâncias que elas vão dar aquela força para acontecer aquela reação, né? Elas que têm o poder de dar aquele tiro, né? Vamos começar. Então, as enzimas fazem esse processo no metabolismo. Bom, o que tem de complicado nisso aí? Não é complicado. A gente tem que saber para a gente não passar problema, né? Esse processo, aquelas enzimas que elas vão trabalhar aquele medicamento para fazer que aproveita, o que não aproveita, elas têm quantidade limitada, elas não têm a vontade. Principalmente no fígado, né? No fígado tem um enorme número de enzimas, mas em outros lugares do corpo tem também, nós vamos falando de alguns aí depois. Mas o fígado é o principal, que tem um sistema enzimático chamado P450. Então,
As enzimas que estão lá são as principais que fazem o metabolismo dos medicamentos. 3 principais delas fazem o medicamento, faz de alimentos também e faz de outras substâncias, o álcool, outras coisas que a gente possa se alimentar, é feito lá no fígado também. Mas assim, a do medicamento é que interessa para nós aqui, são principalmente 3. E o que vai acontecer com essas enzimas? Como elas têm uma quantidade limitada, eu vou dar um exemplo para vocês, o paracetamol e o álcool, esse álcool que vem nas bebidas que a gente bebe aí. As enzimas dos dois são as mesmas. Então o que acontece? Você tomou o paracetamol, uma quantidade lá, a enzima vai agir e vai fazer aquela transformação dele para obter dele o que a gente interessa, que é tirar a dor ou a febre, no caso do paracetamol, né? E o álcool, ela vai tentar eliminar ele, porque nós já tomamos ele, já teve o efeito que tinha, então ela tem daqui para frente eliminar ele, né? Jogar ele fora, no xixi, por exemplo. Então o que vai acontecer? Se a quantidade é a mesma para fazer os dois, a quantidade dos dois tem que dar para ela fazer. Porque se passar, a quantidade que sobra é tóxica. Lembra quando eu falei com vocês que nós não podemos falar em efeito colateral? Nós temos que dizer o que é a reação adversa para a gente saber o que é um, o que é outro. No caso, nós falamos reação tóxica. Lembra que a reação tóxica é aquela que destrói o tecido. Ela faz dano no tecido. Quer dizer, ela intoxica o tecido. Nós já sabemos, muita gente já sabe disso aí. Bom, então isso é perigoso, né? Aí vocês têm que ver, o medicamento que ele tem esse processo, quando ele passa pelo organismo, uma das coisas que você tem que conhecer, muitos medicamentos que você está usando, é essa. Quais é aqueles que têm o mesmo caminho e enzimas com quantidade limitada? Porque você não pode tomar, se você está tomando, por exemplo, um medicamento em saúde mental, tem alguns para micose, tem esses caminhos também, então você tem que evitar tomar alguma coisa, ou quando tomar sozinho, porque a quantidade limitada, se ela fizer aquele efeito de acordo com que está a dose dele, não vai acontecer nada, só vai acontecer o que precisa de acontecer. Mas se passar, né, vai acontecer um problema seríssimo, né? Se vocês gostaram dessa minha fala de hoje, inscreva no canal, né? Divulgue, porque nós temos muita coisa a mais para falar.